Temos o prazer hoje de estar recebendo aqui nos nossos estúdios do Atualidades do Direito e do Instituto Avante Brasil a doutora Luciana Guimarães, que é advogada, fundadora e diretora do Instituto Sou da Paz. É um instituto que vem prestando relevantíssimos serviços em termos de diagnóstico da criminalidade, sobretudo aqui em São Paulo, e em termos de prevenção da violência e da criminalidade. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Luciana, que está aqui com a gente, ela que fundou este instituto. O Instituto Sou da Paz é uma ONG que recebe, às vezes, subvenção pública, mas normalmente não, e presta um serviço, então, de utilidade pública, é indiscutível para todo mundo. Nós vamos falar daqui a pouco também de um relatório que o Instituto Sou da Paz lançou sobre prisões em flagrante, fez um raio-x extraordinário de como funciona isso tudo aqui em termos de justiça. O sujeito é preso, sai ou não sai, é liberado ou não é liberado, quantos ficam presos, quantos usam arma de fogo, quantos não usam arma de fogo, etc. Quais crimes que mais prende, etc. Então, Luciana, um prazer enorme de estar com você aqui no nosso Tertúlias Criminológicas, e vamos então saber um pouquinho aí do seu instituto, como está funcionando, atualmente está se encarregando de quais pontos, etc. Prazer enorme ter aqui com a gente. Prazer, professor, é nosso. Fico muito feliz mesmo, muito honrada de ter recebido esse convite, né? Sempre para a gente é uma oportunidade, né? E acho que mais do que uma oportunidade, uma necessidade de fazer a discussão sobre o que é o Sou da Paz, mas principalmente do porquê da nossa causa. Então, a gente sempre gosta muito, né, de participar, principalmente de um espaço tão renomado e tão importante como esse que vocês estão construindo aqui. O Sou da Paz nasceu em 99 como ONG, né? Em 97 foi uma campanha dos estudantes de Direito do Largo São Francisco, né, pelo desarmamento, e em 99 a gente virou uma ONG. E acho que a história do Sou da Paz, ela diz muito do como a gente atua e no como a gente acredita, né? O que tinha naquele momento em 97? Tinha um diagnóstico. Muitas vezes as pessoas acham que a gente surgiu porque morreu alguém, um determinado estudante. Muitas organizações surgem assim, né, de um caso individual, o que não era a nossa maneira de nascer. O que aconteceu com o Sou da Paz? Já tinha saído uma pesquisa mostrando a relação de arma de fogo no Brasil com o homicídio, né? Então, se mostrou que no nosso país a maioria dos homicídios eram cometidos com arma de fogo. Mais do que isso, esses homicídios aconteciam em determinados locais, em determinados horários, em determinados dias da semana. Era conhecido o autor e a vítima, maioria jovem, dos dois lados, como autor e como vítima, por motivo passional, sem histórico criminal, né? Então, ali tinha um bom diagnóstico, né? E eu acho sempre que isso é muito importante na nossa área e no nosso campo, e é com essa missão, inclusive, que depois o Sou da Paz se constitui. A importância de bons diagnósticos para que a gente possa avançar, né, para uma sociedade mais segura e para que a gente possa avançar na perspectiva de um debate mais racional sobre um tema que mexe com os nossos medos, com a paixão, né? Então é super importante tentar trazer alguma racionalidade, e eu acho que o diagnóstico sempre ajuda, né? Então o Sou da Paz tinha esse diagnóstico e falou, opa, então se a arma de fogo é um fator super importante no caso específico do Brasil e nos homicídios que acontecem no nosso país, talvez a gente precise ter uma política de controle de armas, né? Não dá para a arma de fogo, né, os homicídios acontecerem com arma de fogo e isso não tem nenhum tipo de regulamentação, não tem nenhum tipo de fiscalização, não tem nenhum tipo de controle. Então a gente nasce tentando pensar o controle da arma de fogo, porque esse era um fator de risco muito importante no diagnóstico de homicídios, né? E aí, nessa perspectiva, quando a gente montou o Sou da Paz, também foi pensando, bom, para além da arma de fogo, no fundo, o que a gente tinha encontrado era um novo jeito de discutir segurança pública e justiça. Era isso que a gente percebia, né? Que tinha um jeito, professor, que era
sem ser num debate que parecia muitas vezes dicotômico, né? Então, um lado, uma linha mais mão dura, né? Como se só uma mudança de penas mais severas, né? Ou até a rota na rua, coisas que ficaram famosas nessa perspectiva, ou de um outro lado, um discurso muito idealizado e muito simplista também, que era um pouco, só quando todos os problemas sociais estiverem resolvidos a gente vai poder ter uma sociedade mais segura. A gente falava, olha, me parece que nenhum dos dois caminhos trazem um debate mais racional, de novo, né, e mais eficiente sobre segurança pública. Você não precisa esperar ter escola de qualidade para todo mundo, ainda que todos nós, né, desejemos que haja escola de qualidade para todo mundo, para diminuir homicídio, por exemplo, né? Você pode, por exemplo, tirando a arma de fogo de circulação, atingir esse objetivo de maneira mais rápida. E tampouco a gente precisa ter uma legislação mais dura, exclusivamente, com isso, como se também existisse uma solução milagrosa e que não dialogava com esse diagnóstico, né? Então, era um pouco pensando que tinha um outro jeito de discutir segurança pública que a gente montou o Sou da Paz, para continuar fazendo um trabalho naquele momento sobre controle de armas, mas para começar a tentar trazer para o debate de segurança pública uma terceira via. Isso foi logo aquele movimento que vocês fizeram, extraordinário, mas muito relevante, de interferência na questão da arma de fogo. Foi o primeiro grande sucesso de vocês, porque aí houve o quê? Houve apreensões de armas de fogo, entrega também das armas, aquelas políticas todas, e isso interferiu no número de homicídios. Essa é a conclusão a que vocês chegaram. A gente acredita que isso tem um impacto, sim, não exclusivamente no nosso trabalho, né, professora? A gente sempre tem bastante humildade para olhar para o nosso papel, no sentido, claro, acho que o que a gente conseguiu naquele momento foi desenvolver, primeiro, colocar uma pauta na agenda do debate público. Então, foi a partir, né, do nosso trabalho, mas tinha um conjunto de organizações que se somavam a essa linha de pensamento, da importância do controle de armas, que pressionou para a criação de um Estatuto do Desarmamento, que foi uma lei super importante, porque criou uma política pública, né, de controle. Então, acho que isso foi muito importante. E o que a gente desenvolveu, aí sim, um trabalho mais do Instituto Sou da Paz, somando a esse processo, foi uma metodologia, por exemplo, de recolhimento de arma de fogo. Então, a gente ficou quebrando a nossa cabeça desde qual é a campanha que fala ao coração das pessoas para que, né, aquela arma de fogo seja entregue. Sempre a gente ouvia, mas o bandido não vai entregar arma de fogo. Mas não é desse que a gente estava querendo. Esse é caso de polícia, é outra atuação. O que a gente quer é aquela arma de fogo que fica em casa e que numa besteira vira uma briga, ou aquele fácil acesso à arma de fogo, que uma briga de bar, você sabe aonde conseguir, você volta lá para matar o menino que olhou para sua namorada. Quer dizer, então não era né, do bandido entregar a arma que a gente estava falando. É um outro perfil e que tinha muito e que a gente achava que podia conseguir recolher. E aí a gente, de fato, desenvolveu uma metodologia que é desde a campanha até como é que a pessoa leva essa arma de fogo desmuniciada, embrulhada num papel, para que não desse espaço para alguém que eventualmente estivesse portando uma arma de fogo de maneira ilegal e com outra intenção fosse pego numa blitz e fala, não, eu estou indo entregar arma de fogo. Olha, para você estar indo entregar arma de fogo, você tem que mostrar que você não vai usar essa arma de fogo, que a intenção é devolver essa arma de fogo numa campanha. Então, enrola num jornal. A gente criou toda uma metodologia mesmo, nesse sentido, e que a gente fez modestas campanhas num primeiro momento, mas que hoje é o jeito que o governo federal faz o seu recolhimento de arma de fogo pelo Brasil inteiro. Então, acho que a gente tem uma contribuição, sem dúvida, nesse debate, e a gente acredita que em São Paulo, que é onde reduziu muito, né, o homicídio, de fato, a questão da retirada de arma de circulação é um fator, a gente acredita muito nisso, mas a gente não acha que é isolado, né? Acho que tem uma composição de indicadores aí que ajudam a essa redução nos índices. Nós tínhamos índices altíssimos, né, no ano de 99, depois 2000, houve uma explosão de homicídios aqui em São Paulo. E depois de 2001 para frente, começou a cair. Agora está aí em torno, estava 10 para cada 100 mil, agora subiu um pouco outra vez este ano, né? Acho que está 12 ou 13 este ano. Então, nessa década, 2000, 2010, a diminuição foi forte. E isso muito se deve, então, à não arma de fogo. Né? Isso sem dúvida, acho que é um fator super importante, né? A gente vê o pico de queda e de retirada de
a arma de fogo em circulação é 2003, que é exatamente o ano de aprovação do Estatuto, então a gente vê que acho que essas coisas, de fato, têm uma importância no cenário, mas eu acho também, professor, que tem esse outro lado, né, que eu contava, assim, acho que esse novo jeito de discutir segurança pública é algo que o Estado de São Paulo acompanhou. Então, acho que a gente teve aí um trabalho da Secretaria de Segurança e das polícias numa perspectiva de inteligência. Então, muito mais, né, um olhar focado para, qual é o diagnóstico? Então, vamos focar a nossa atuação a partir desse diagnóstico? Vamos olhar para as chacinas, porque isso corresponde a um número bastante relevante de quantidade de homicídios. Então, teve todo um trabalho do DHPP de esclarecimento de chacinas que chegou a esclarecer a autoria em 98% dos casos, uma taxa de esclarecimento altíssima. Então, você vê que tem um trabalho da secretaria que ia numa linha que não precisava ser, né, do uso da força bruta aleatória, porque é óbvio que a gente sabe que o uso da força é uma condição sine qua non ao trabalho da polícia, né? Ninguém aqui é ingênuo e fica achando, não, a polícia tem que ser que nem da Inglaterra, quer dizer, né, a gente tem uma polícia também adequada à nossa realidade, então, e o uso da força é importante, mas não dá para abrir mão do trabalho inteligente da polícia, isso é fundamental. E isso a gente viu acontecer também. Acho que teve uma mudança, né, na história da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, né, a partir dos anos 2000, que faz também a gente colher os frutos, né, de uma atuação mais inteligente, né? E, claro, os postos, as bases comunitárias, então todo esse trabalho também de aproximação, de uma maior confiança da polícia, então as pessoas conseguem chegar. Tem mobilização comunitária, acho que tem um conjunto de forças, mas eu acho que o Estatuto do Desarmamento é muito importante, né? Como acho que o trabalho inteligente da polícia é fundamental. Inclusive nesse sentido de retirar a arma de fogo. Eles passaram a focar o seu trabalho em retirar a arma de fogo porque sabiam que isso era uma coisa muito importante. Agora, a que você atribui o Instituto Sou da Paz, que você dirige? A que se atribui este recrudescimento da violência, especialmente este ano de 2012, aqui no estado de São Paulo? Qual o diagnóstico de vocês? Olha, professor, claro, quer dizer, a gente tem uma série de hipóteses, mas uma que me parece a mais factível até dentro disso, né, que eu acredito, é esse retrocesso na fala de comando do governador e do secretário, que é algo que, inclusive, a gente não consegue entender, porque, né, o governador e seu partido estão há tantos anos em São Paulo e foram os responsáveis por a mudança de um paradigma, né, na segurança pública, mas parece que a gente está retrocedendo aos governos que antecederam a gestão do governador Mário Covas, etc., aonde vinham nesta fala, né, de quem reagiu, quem não reagiu está morto, né? O que eles andam falando é isso. Isso, a gente percebe que a nossa democracia é muito recente, né? Sem dúvida a polícia militar, né? Acho que as polícias serviram a um determinado regime e estavam, né, acho que em processo de democratização, de abertura, de se acostumar a trabalhar dentro de uma sociedade democrática, né? Num Estado democrático de direito. Então, a gente percebe que isso é muito tênue ainda, é um trabalho muito novo para a polícia, né? E que a fala da Secretaria dos Comandos ela é muito determinante para se as polícias vão atuar de maneira mais inteligente ou de maneira mais força bruta. Então, me parece que sem perceber, acho que por coisas distintas que aconteceram aí, né? Teve morte de policial, acho que tem questões aí, tem uma discussão muito grande se no sistema prisional está ou não está dominado pelo PCC e o quanto essas relações depois impactam na rua, né? A gente até, nós não somos especialistas em PCC, mas a gente conversa com muita gente que estuda o assunto e que acredita que isso também tem um impacto na rua, etc., mas que, num momento, teve troca de comando geral, né, na Polícia Militar esse ano, então acho que diante de uma série de fatores, me parece que faltou aquele momento de respirar fundo, manter a cabeça no lugar e dar continuidade à política de segurança que estava melhorando, que estava avançando. E a gente retrocedeu. E aí acho que a hora que retrocede fica difícil também assumir de que não era por esse caminho e que talvez a gente precisasse ter continuado no caminho que estava, né, lidando com as dificuldades que aparecem.
Então, tem gente que estuda isso, inclusive, como a fala do governador e do secretário impacta diretamente na forma com que as polícias vão atuar. No fundo, você está dando carta branca para um ou para outro, né, campo e grupo da polícia que atua mais de um jeito ou de outro. Né? Você acha então, que tem procedência a afirmação de que o PCC hoje, aqui nós recebemos aqui uma professora, socióloga da USP, Camila, que estudou o PCC, fez uma tese de doutoramento e ela chegou à conclusão de que mais de 95% dos presídios estão dominados em poder do PCC. Agora, dentro dos presídios, o índice de violência baixou muito. Também fora abaixou, em São Paulo. Se atribui em parcela disso ao PCC. Será que isso seria verdadeiro? Então, eu já tive a oportunidade de debater várias vezes com a professora Camila, né? Mas eu me filio mais a um grupo, assim, que é um pouco o professor Guaraci Mingardi acredita e tal, eu até acredito que tem algum impacto, sim, sobre os homicídios, né? Mas quando você vê assim, o fortalecimento do PCC em 2006, a curva dos homicídios já vinha caindo muito, né? Então, antes desse fortalecimento do PCC, me parece que já havia uma tendência de queda bastante clara, então tem aí algumas ressalvas. E mais do que isso, professor, eu volto à nossa questão do diagnóstico. Se a gente via que os homicídios, a sua grande maioria, 80% dos homicídios aconteciam por motivo passional, por pessoas sem histórico criminal, a briga do bar e etc., qual é o impacto que o PCC poderia ter diante deste cenário, né, desse diagnóstico? É claro que os outros 20% de crimes, de homicídios que aconteciam em razão de briga de tráfico, disputa, pode ter, sim, algum impacto e sem, claro, quer dizer, deixar de negar a importância cultural que, às vezes, uma determinada organização pode dar, né, de ordem, etc. Então, as pessoas podem ficar mais ressabiadas, não é mais a prática do homicídio estar liberada, etc. Mas me parece que, se a gente olha para o diagnóstico, ele vai ter um impacto, mas não é o impacto de uma maneira tão acentuada quanto a queda que a gente teve nos homicídios em São Paulo. Nos homicídios em São Paulo. Legal. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, tendo a honra de receber a doutora Luciana Guimarães, que é advogada, fundadora e diretora do Instituto Sou da Paz. Nós vamos continuar nosso diálogo dentro de pouco, no segundo bloco, para abordar outros temas relevantíssimos sobre segurança, violência e crimes aqui em São Paulo. Até já!